Olá, estamos voltando ao nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre arquitetura e urbanismo com o profissional Kiko Marcolano. Kiko, como nós estávamos falando sobre projetos, é um lado muito gostoso que a gente vai vendo, é a arte, realmente é pura arte, né, esses projetos. E quero que você continue mostrando mais alguma coisa, mostrar essa essência da criação, né? Como foi bastante interessante você mostrar que a criação ela pode ser feita num papel de guardanapo, né? Como você falou, e isso você vai desenvolvendo como se fosse até um filho seu, claro, é uma criação que saiu, né? Do teu conhecimento, da tua habilidade, né? com essa arte. Então, Kiko, continuando, vamos ver então mais alguns projetos. Eu estava até dando um exemplo para você, da forma de criação. Se você pegar o Oscar Niemeyer, por exemplo, tá ali a Catedral de Brasília, o Palácio da Alvorada, né? A Câmara com o Supremo e tal. Quando ele fez aquilo, eu leio muito sobre Niemeyer, ele, não só ele como outros, né? Ele tinha certeza, ali o risco é o que ficou. Então, não que não tenha um compromisso com isso. Assim como eu estava dizendo, hoje em dia é reconhecido mundialmente a arquitetura dele, né? Você nunca entraria numa catedral, como você imaginaria entrar numa igreja com esse formato, né? Com esses vitrais, com todas as... Então, isso é muito importante. E como você falou, é atemporal, né? É atemporal. Foi feito, pelo menos estudado e planejado até antes, talvez, de 1960. 50 e tanto, né? 50 e pouco, para ser executado lá nos anos 60 e pouco, 70, né? No máximo. Justamente. E até hoje são maravilhas que são visitadas. Justamente. E é mais legal, assim, eu acho que é interessante disso, porque quando a gente vai projetar alguma coisa é muito grande, né? Eu gosto de projetos grandes, né? Eu sou suspeito. Mas eu gosto, na hora que eu vou enxergar ele, eu preciso de uma escala muito pequena para eu enxergar a abrangência dele. Então você pega aqueles prédios lá, eles são enormes, mas ele enxergou desse tamanho, né? Então é mais fácil para ele enxergar assim se ele tiver uma concepção, né? Um trabalho interno de se realizar, né? Então você pega, exemplo, de Santiago Calatrava, com um arquiteto fenomenal. Isso é bastante interessante a gente ver que também existe muita... não sei se seria cópia, né? Mas não é cópia. Seria assim, enxergar na natureza, né? As formas da natureza, né? Que Deus criou, né? Das flores, dos animais, e transformar isso em obras-primas. Esse é um exemplo. Eu acho que a essência da inspiração nossa é divina, né? É o que Deus deixou mesmo, é dali que sai tudo mesmo, né? Eu acho que a gente tem hora que tem que esquecer que vou buscar alguma coisa divina para fazer, né? Então você pega alguns exemplos, como você citou a natureza, você pega esse prédio feito na Suécia pelo Santiago Calatrava, ele se inspirou num torso, ele queria, voltando, não é aquilo que ele está pensando que o externo é o principal. Quando ele fez isso, ele já imaginou o volume interno. Isso aí foi para ele dar o ar da graça, para a gente parece a coisa mais difícil do mundo. Talvez fosse fácil para ele, porque ele é um engenheiro, em primeiro lugar, espetacular. Ele é diferente, é gênio, né? E arquiteto. Ele tem as duas formações. Então ele domina, ele fez o Museu da Manhã aqui no Rio, né? Alguns trabalhos, tem uma ponte na Argentina, aqui na nossa região e tal. Mas ele tem as inspirações dele quando ele foi fazer esse trabalho em Valência, Cidade da Ciência e das Artes, é enorme, um sítio, como se chama, né? Que é o lugar que a gente projeta, enorme. Então, é o olho. Isso aí, e se abre todo, fica lindo à noite. Então, na realidade, ele projetou uma cidade dentro da cidade, que é a Cidade das Ciências e das Artes. E aí, como engenheiro e arquiteto, então esse aí domina o negócio, né? Então, ele já consegue fazer uma ponte com um pilar totalmente diferente nesse sistema, assim como Zaha Hadid, uma outra projetista, arquiteta que morreu há pouco tempo, né? Tipo um pilar em arco, né? Em arco, com todas as formas orgânicas, né? Então,
todo esse trabalho na estação de Lisboa. Eu sinto isso porque a viagem é o maior presente, ninguém rouba da gente, porque você vê tudo isso, principalmente o arquiteto. Né? Eu respiro, eu começo a ficar... Para mim, o mais importante é eu ficar vendo. Né? Então, você tem um trabalho desse, que foi a abertura de uma exposição universal, a Exposição Universal de Lisboa. A inspiração, como você disse, veio da natureza, isso é uma floresta de árvores para ele. Então, ele fez a cobertura da Gare em metálico, formando uma floresta de árvores. Né? Então, é bastante importante. Eu acho que isso, Júnior, a gente conhece muito viajando. Eu fui uma pessoa que foi atrás a partir das exposições universais. Comecei aí em Sevilha em 92, e as exposições universais são exposições que acontecem no mundo, a próxima em Abu Dhabi, não recordo agora a data. Fui a de Lisboa, teve a de Hanover. Então, nesses lugares, por exemplo, a de Sevilha, que foi espetacular, feita numa ilha da cidade, revitaliza-se a cidade para fazer isso, pega uma parte degradada da cidade, assim como em Lisboa, era um cais aí. Então, e lá funciona, não fica abandonado igual as nossas Olimpíadas. Lá hoje é uma cidade universitária, as faculdades ocuparam os prédios dos pavilhões, porque cada país constrói o seu pavilhão. O Japão, na época, construiu o prédio mais alto em madeira do mundo, só para aquela exposição, que são 6 meses de exposição. O Brasil tinha projetos pagos, tudo foi lá, só tinha mato no terreno. Pediram para cortar, ele ficou lá no pavilhão das Américas, junto com os outros, todo o curso e tal. Então, eu acho importante o conhecimento de você ver outros autores trabalhando espetacularmente no mundo. Isso eu falo, nossa, deixa eu estudar mais, que eu preciso ir para frente. Para quem gosta do que faz, eu acho que é o mais importante nesse sentido, é estudar. Eu acho que você falou é muito importante, que eu percebo o seguinte: essa criação, claro, você tem a natureza, você nasce com aquilo, mas quanto mais visão, conhecimento, estudos você tiver, vai te abrir um leque muito maior para criar, né? Com certeza, porque você, no mundo, como você falou e a gente comentou, né, que a gente muitas vezes copia a natureza, que a natureza é perfeita. Então, a gente conhecendo mais, conhecendo outros locais no mundo, né, conhecendo onde tá a através natureza, de viagens, né, onde está a natureza, qualquer lugar no mundo, mesmo que seja aqui perto de nós, aqui, eu acredito que isso faz a grande diferença, realmente, de uma pessoa que tem sua natureza para isso e tem seu conhecimento que foi desenvolvido também numa faculdade, né? Sim. Isso é teórico, prático e vivencial. Eu achei que, como eu fui muito prático antes de me formar, até entrar na faculdade, eu falei, não, aquela coisa, será que a faculdade somou tanto? Porque eram bons professores. A teoria faz muito parte do processo, né? Então parece, eu já sou prático, não existe isso daí. Lá dentro, o conceito você tem que ter, e você não sabe. E lendo um livro sozinho você não sabe. Existe uma cadeia, um programa de matérias que faz um conjunto. É uma somatória, né? Ajuda a prática, claro, ajuda você ter. Claro. Mas se você tiver também o conhecimento teórico e a vivência de observação de lugares. Dá vontade de ter isso já com 20 anos, né? Mas vamos ter pau, né, Jônia? Então, é verdade. É só fazendo mesmo, né? Com o tempo, realmente, a experiência. É verdade. Hoje, por exemplo, eu faço diversas obras que pareciam difíceis para fazer no passado e, por exemplo, hoje eu estou mais num sistema corporativo de projetos, faço bastante concessionárias de veículos, que hoje para mim se tornou fácil fazer, já sei como que tem que fazer a oficina, a recepção, toda a parte operacional, as empresas mandam você tem que obedecer uma linha, né? Cada um tem um estilo, faço Chevrolet, faço Ford, faço Mitsubishi, então cada uma você tem que seguir uma certa cartilha, mas você dá o seu, né, seu toque dentro do sistema. Isso é interessante porque são pessoas que estão corporativas, que estão ali para decidir, então se decide.
tem um pouco menos parece menos complicado que fazer uma casa, porque a casa gera muito dúvida, né? A pessoa que vai fazer não quer errar de nenhum jeito, né? Mas no meio ela vai vendo tantas coisas, né? Que ela fica com vontade de mudar um pouco e tal, mas dependendo do projeto não deve mudar, mas você tem que ir com muita cautela, falar, né? E explicar, porque quando você sabe, mudou um pedaço, está comprometendo o outro, isso, né, Júnior? Então, é um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Que muitas vezes a gente percebe isso mesmo, que vários clientes, né, quando chegam, eles gostam do projeto de forma geral, mas aí eles querem mudar um cômodo, sei lá, às vezes uma sala, um quarto. Só que aí isso reflete nos cômodos vizinhos, na circulação, né, na parte operacional e acaba afetando os outros ambientes. Aí quando a gente chega, já aconteceu de a gente, vamos dizer, muda para agradar o cliente, a gente tenta fazer. Claro. Aí o cliente fala, mas agora aqui ficou. Aí você muda aquilo também. Quando chega no projeto definitivo, a gente vê que ficou praticamente igual ao primeiro que a gente fez. Tem muito disso, né? É verdade. Eu falo para os clientes que é para ter cautela, né? Porque ninguém é radical, tem que fazer o que tem que ser feito, o que o cliente quer, porque cada caso é um caso. Não existe cópia. Cada um é de acordo com a conversa daquele programa de necessidades. Então você tem que ter muito cuidado durante esse processo de você não estar reformando uma casa antes, mesmo de estar construindo, reformando um projeto. Então, às vezes é melhor você começar novamente, né? Do zero, porque começa a reformar o projeto, então você está reformando o projeto antes da casa. Então, mas tudo isso é com muito diálogo, né? Você tem que se dar ao cliente, porque ele está construindo o sonho dele, né, Júnior? Então ele vem para você realizar para ele mesmo. Ele tem essa responsabilidade. E para mim, eu acho que com o tempo foi um aprendizado também lidar com isso, né? Então, eu acho interessante você ter o respeito, né, de todas as partes. Que bom, Kiko. Nossa, o tempo está passando aqui. Eu queria perguntar mais algumas coisas para você, que é sobre a parte, vamos dizer assim, da obra em si, da utilização dos materiais. Como é que é? Se existe, por exemplo, uma tendência, se você tem usado alguns materiais, vamos dizer, porque a gente sabe, hoje tem madeira, concreto, gesso. Como que você navega por aí, né? Como que você trabalha? Olha, a partir da essência, né, que eu digo de criar, né, o projeto e as suas alvenarias, né, Júnior, a gente concebe os revestimentos em si e os materiais que precisam de suporte, né, dentro da obra. Você pegar tendências, por exemplo, hoje, que eu acho que a gente corre um pouco de risco, né, mas tem que trabalhar em cima dela, né? Então, você pegar no mundo hoje, tem uma tendência de arquitetura industrial, né, que é aquela coisa do metálico preto misturado com o tijolo brick, com a madeira rústica. É uma arquitetura industrial, mas com desenho contemporâneo. Você pegar até os postos da Graal, que era todo rebuscadinho de estilo português, pegar um hoje está meio na arquitetura industrial, né? Então isso é uma tendência, né? Então você tem lá a iluminação quase que exposta, sobressalente, de novo agarrada nos trilhos com cara de industrial, né? Você tem menos adereços. Você entra num banheiro em todo cor de cimento, mas ao mesmo tempo, que é interessante, porque se faz nos prédios antigos da Europa, todos os sistemas hidráulicos elétricos funcionando perfeitamente como a indústria nos fornece hoje, né, Júnior? Sim, então, a atual nos fornece tudo isso. Aí fica legal, estética, justamente, aí fica gostoso brincar. Fica gostoso brincar. Claro que num projeto corporativo você faz isso quase que sem o gesso, né? Hoje tem telhas hoje em dia que ela já é para isso e ficar aparente, já é o forro, dependendo de como você usa a estrutura metálica nela, tudo isso vai compor um visual interessante de conforto também, né? Me parece térmico, acústico, que o que eu mais gosto do momento atual é que a indústria faz tudo pra gente, né? Então é da gente tem que saber utilizar. Porque antigamente a gente não tinha, né? Não tinha disponibilidade. Tinha que fazer da própria arquitetura, ela ter conforto térmico, que era uma laje, parede, piso, né?
foi uma dificuldade a gente implantar gessos dentro da casa. Sim. As pessoas, mas vai ficar caro. Não é. Lembra, LED, até um tempo atrás, nossa, mas LED é caro. Hoje em dia é inconcebível não pôr mais LED, né, numa residência. Então eu acho que a gente tem que acompanhar o mercado, mas nós temos que dar a contribuição também para as indústrias, porque elas estão atrás da gente também. Pô, o que você quer de novo? Isso. É isso que é Hoje interessante. é o mercado, o marketing, né? Não é só vender o material, mas é buscar saber quais as tendências e o que é que a necessidade, né, da população, dos arquitetos, né? Quais são as nossas necessidades. E aí, então, os produtores, fabricantes, eles vão Justamente. fazer o que a gente quer também, né? Não é mais a gente só utilizar o que eles... Muito bem pensado. E isso é regional e muda-se, né? E acaba você tendo que fazer de um jeito lá no sul e no norte de outro, sim, né? Perfeito. Isso com variações climáticas. Justamente. Né? Por exemplo, região praieira, né, montanhosas, isso tudo muda, com certeza, a arquitetura e a utilização dos materiais. Muda totalmente porque a arquitetura em si, ela tem que visualizar o entorno onde o objeto vai se estacionar, para ele compor com o entorno. Isso vira uma harmonia, isso vai virando um urbanismo bacana das cidades jardins que foram planejadas no passado, né, de você tirar a linearidade e dar mais um sistema orgânico e mais de multiplicidade nas coisas e de harmonia, né? Porque não dá para ficar, né, no mesmo tempo. Você tem que ir indo junto com o tempo e isso demanda conhecimento e parceria entre o profissional e a indústria, né? Que bom, Kiko. Nós, infelizmente, já estamos com o tempo esgotado, nós vamos terminar o nosso programa. Eu tenho que agradecer muito, acho que eu aprendi muito hoje, tenho certeza que todos aí que estão assistindo em casa estão também aprendendo e vendo o quanto é interessante, o quanto tem o seu valor, né, e que deve ser realmente valorizado esses profissionais da área da arquitetura. Muito obrigado, então. Eu que agradeço, Júnior, e eu quero te dar os parabéns para você estar nesse trabalho. É muito importante ter pessoas como você nessa área de trabalho que a gente faz, com todo esse empenho e com todas as coisas que você tem que fazer na sua vida particular. É isso aí. E até o próximo programa, #Projetos.